Sala Imaculada, volume 2. Essa aqui é a 25ª HQ que eu tô lendo. Esse é o meu projeto de ler uma HQ por dia durante 2019 inteiro e ficar postando vídeos aqui nesse canal. Essa HQ, eu imaginei que ela fosse ter mais revelações do que a edição anterior, já que essa aqui já é 2/3 do que a série inteira foi, já que ela termina no próximo volume. E eu não pude confirmar exatamente os meus medos sobre se a obra foi muito apressada ou se ela transcorreu no ritmo natural dela. Eu tenho alguns indícios de que ela pode ter sido sim apressada, mas não é nada que deixa 100% claro essa questão. Esse segundo volume, ele passa a trazer alguns flashbacks a mais sobre o passado de Astrid Müller quando ela está na adolescência dela e no início da vida adulta dela, formando esse grupo meio que de autoajuda, semi-religioso, meio quase como um negócio tipo igreja evangélica, New Age, da autoajuda, misturado com Paulo Coelho e outras coisas meio metafísicas e etc, etc, que é tudo uma cortina de fumaça para esconder o real propósito dela, que é criar uma organização capaz de confrontar criaturas que são meio demônios, meio alienígenas e que ainda não ficou claro exatamente o que elas são. E é uma coisa que eu fiquei até estranhei um pouco, porque eu imaginava que, como esse aqui é o segundo volume e a HQ termina no terceiro, ficaria bem mais claro sobre o que são essas criaturas. Mas isso não aconteceu. Sobre essas monstruosidades, não adicionou muita coisa em relação ao que já foi visto na edição anterior, né, para falar a verdade. É só que essas criaturas elas parecem ser de alguma forma suscetíveis a exorcismos, elas parecem ser. ah, podem ser aparentemente purificadas por um exorcismo ou até mesmo absolvidas de seus pecados, embora elas não pareçam de fato serem demônios bíblicos, mas criaturas sem nenhuma relação com a religião católica de fato. Talvez seja mais uma noção de que a religião católica talvez tenha sido inspirada nos primórdios da história humana e toda a religião humana tenha sido inspiradas por essas criaturas que sempre estiveram presentes e se misturando e influenciando a humanidade. Ficou claro também que, diferente do que eu pensava, não é só o cirurgião que consegue moldar a carne humana, mas todos eles conseguem moldar a carne humana como se fosse argila, o que traz até levanta alguns pensamentos sobre a questão de Deus ter criado o homem a partir da argila e coisa e tal. Além disso, esses monstros eles parecem ter Acid como inimiga pessoal e terem declarado guerra a eles. Além de que, além dos próprios monstros, há espécies de construções deles, veículos ou coisa do tipo, como esse aqui, que a Astrid visitou no passado, e que também estão na Terra e que só ela consegue ver. E talvez a personagem Chloe consiga ver. Ah, Foi uma edição que eu achei bastante competente da parte da Gayle Simone, a forma como ela foi levando o ritmo, embora eu acho que aqui contenha, na verdade, o conteúdo do que deveriam ser 12 edições e não 6. Mais ou menos na metade desse encadernado, a Astrid ela sofre um atentado pelas mãos do irmão dela, ela leva um tiro e quase morre. E ela é salva pela intervenção de Chloe, que vai até lá, vai até a sala imaculada, onde a Astrid está passando pela cirurgia. E a Chloe entra na sala imaculada. Ela diz, só vai entrar nessa. Que a Astrid chama ela com a intenção de que Chloe fosse a sucessora dela, aparentemente, já que a Chloe tem as capacidades de enxergar esses monstros que nem ela. Mas é, a Chloe, ela faz, só vou se um dos meus amigos aqui do interior for comigo, entrar comigo. Aí tá bom, a gente já verificou eles, não tem problema nenhum. Só que na verdade ela engana o pessoal e um demônio que havia ajudado ela, não se sabe por que motivo, que é um demônio chamado Faísca. Quer dizer, ele foi um demônio que foi exorcizado de uma garotinha e escrotizou geral a família dessa garota há tempos atrás na Itália ou seja, ele é tão mal quanto todas as outras monstruosidades que foram apresentadas, que parecem gostar e ter por missão causar sofrimento na vida humana. Não sei exatamente qual o propósito deles, a busca deles.
Além de que aparentemente eles vão em breve causar um grande apocalipse na Terra, que Astrid está se preparando para salvar ela e os escolhidos dela, da organização. E esse monstro, esse Faísca, a Chloe leva ele lá dentro, ele estava meio que possuindo o amigo dela, caipira lá do interior, tenho quase certeza agora que ela é da Louisiana mesmo, e ela pede para esse demônio salvar a vida de Astrid. E depois de alguns perrengues, incluindo um traidor, literalmente incluindo um traidor que é revelado durante a edição, os personagens conseguem salvar ela, conseguem salvar a Astrid, que depois dessa situação de quase morte, resolve ir para se aposentar. Ela, foda-se, não quero mais saber disso tudo não. E aí vai pra puta que pariu lá, um lugar gelado na montanha, e desesperada, a, a subcomandante dela, ela fala, você, uma das torres de Astrid, que é tipo como se fossem os guardas-costas, as pessoas que ela mais confia, ela manda essa torre para. Ela manda essa torre para buscar Astrid. E Astrid meio que fica relutante no início, mas depois a Astrid se convence e aí aceita voltar depois de que se convencer que essa torre ela não é uma traidora, porque o grupo lá religioso dela estava sendo tomado por outro cara que também faz coisas dessas religiões, meio que estava sendo absorvido quase como um takeover empresarial, só que mais midiático e dessas coisas de religiosidades meio que esotéricas e coisa e tal, um grupo esotérico, essa palavra que eu tava me batendo todo. E basicamente era um plano dela todo para resolver a treta, voltar no comando da organização e acabar com alguns inimigos e ficar tudo de boa. E em meio a isso, essa parte, a Chloe e a subtenente lá da Astrid, elas descobrem um traidor e etc, etc, e resolve tudo e termina com um gancho que é a sobrinha dela que também está dominada por um demônio. Ou talvez ela seja um meio humano, meio demônio. Essa coisa vai ser revelada. E foi uma edição muito boa, embora eu acho que seria mais natural que ela fosse em duas partes. A primeira contando toda a parte até a Astrid sofreu um atentado, em meio a isso mostrando a vida cotidiana de Chloe, que inclusive é mostrado um pouco, ela começa a namorar um policial lá, que está investigando o caso dela, policial este talvez que tenha alguma função escrota no terceiro volume, e que até eu acho que vai ter sim, porque ele não seria introduzido assim por nada, a não ser se a minha teoria de que a HQ foi apressada estiver correta, e misturando com flashbacks do passado da Astrid, fazendo montando a organização dela e mostrando mais da personalidade dela e meio que de fato caracterizando o personagem. É um personagem que foi muito bem construído pelo que foi apresentado até agora, que ela é muito escrota, do tipo, sacrifica quem for necessário nessa guerra dela, e, inclusive tem uma amiga dela que tá sofrendo, morrendo, pedindo para morrer, porque metade do corpo dela todo tá meio atrofiado, meio queimado, e ela pede para morrer, para ser libertada daquela dor, mas a Astrid, olha, não, eu preciso de você, porque não deixa bem claro porque isso é mais uma questão emocional ou se é por algum outro motivo, talvez pelas habilidades dela. Mas a Astrid faz lá e ela sacrifica, disposta a sacrificar as torres dela, disposta a ferrar com a vida de um monte de gente. Por outro lado, mostra que ela tem a oportunidade de voltar ao passado, influenciar o passado e fazer com que ela não tenha tido uma vida normal, uma vida feliz. E ela não faz isso, porque ela é abnegada, ela é, é completamente voltada para esse objetivo dela de combater essas criaturas e meio que salvar a humanidade, não sei, ou salvar uma parcela da humanidade, e não vai se salvar a si mesma de forma nenhuma, não vai mudar a vida dela tosca e horrível que ela teve para vai meio que ela se sacrifica assim a vida dela para estar ali naquele lugar. E é bem interessante conforme vai fazendo isso, porque fala um pouco mais sobre o que é a Sala Imaculada, faz parte do título da HQ, que foi uma tecnologia que foi roubada dessas criaturas e que aquela não é
não é uma ilusão, não é uma projeção holográfica achada da mente das pessoas que ela faz isso, mas uma espécie de lugar que pode, segundo até um dos próprios demônios falou, alterar o passado e influenciar muito mais coisa do que a Astrid vem fazendo. Tecnologia que a Chloe também conseguiu usar e que foi a única pessoa que, além da Astrid, conseguiu usar. Provavelmente por causa das habilidades dela relacionadas à questão de ver, de ter passado por uma experiência de quase morte e diversas criaturas e coisa e tal. Em geral, o HQ foi muito competente, mas eu temo que os meus temores vão estar corretos e que o próximo volume, que vai estar fechando, é o último da história, não vai conseguir fechar tudo que foi iniciado e que todo o potencial de ser uma história mais lenta, mais calculada, mostrando as coisas pouco a pouco, mostrando as coisas assim com mais paciência, não vai se mostrar. E até fica estranho alguns arcos que passou aqui, do tipo Ácido Sofia Atentado, é, traidor na organização dela. É um tipo de coisa que seria mais de um HQ mais longa, que poderia estar trabalhando com esses conceitos, essas ideias, e sem pressa nenhuma. E não acho que isso vai ser o que vai acontecer. Acho que vai chegar no terceiro volume, vai ser um final super apressado e insatisfatório, que vai acabar fazendo com que a HQ, o conjunto da obra dela, tenha sido ruim. Apesar do primeiro volume ter sido excelente e os conceitos excelentes. E eu estou gostando bastante toda essa brincadeira em relação a são demônios, não são, mas tem uma ligação com o pecado, tem uma ligação com o pós-vida humano, tem toda essa questão de fantasmas que a Chloe vê, o que remete à questão de paraíso, purgatório, pecados e absorção, mas nunca de fato lidando com a fé católica, apenas com esses conceitos como se fosse algo separado, para fazer uma história que é um misto de sobrenatural e ficção científica. E eu recomendo a leitura porque ela tá, eu, mesmo não tendo terminado, eu recomendo a leitura porque ela traz todos esses elementos curiosos, mas no fim das contas talvez seja uma HQ que seja insatisfatória. Ainda que, como eu falei, ela já apresentou qualidades suficientes para dizer que vale a pena estar lendo sim. Até mais por inspiração ou curiosidade, para ver os conceitos como foram aplicados. E é isso, espero que tenham curtido esse vídeo que ficou um pouco mais longo e atrapalhado do que eu queria, mas eu consegui fazer. Minha proposta desse projeto não é fazer vídeos de qualidade, mas estar fazendo os vídeos e lendo as HQs. E é isso, espero que quem chegou até aqui continue vendo meus próximos vídeos e até a próxima.